Boa noite. É um prazer estar aqui novamente para encerrarmos a nossa mini conferência sobre saúde. Hoje eu teria uns 4 ou 5 tópicos para falar, mas nós não vamos conseguir. Normalmente o programa leva 8 dias e tentamos fazer em apenas 5. Mas eu acho que o que tinha de mais importante, tiramos assim um sumo e deixamos com vocês. E hoje eu queria falar sobre um aspecto muito importante. Uma pessoa passa a vida toda fazendo as coisas que não deve fazer, tratando o corpo de maneira que não deve tratar, e chega um momento que ela desperta e quer fazer algumas modificações. Acontece que às vezes as pessoas fazem realmente algumas modificações, mas sente que seu organismo não responde de maneira apropriada, ou seja, não sente a mudança. E qual é a resposta para isso? A resposta é que pessoas que passaram muito tempo numa alimentação inadequada, com muitos refrigerantes, muita gordura, muitos produtos refinados, quando ela tenta fazer uma modificação, o seu trato digestivo está em uma certa situação que já não tem mais condições de obter os benefícios daquela nova alimentação que ela está introduzindo. Então, o que nós deveríamos fazer seria o que eu chamo de uma desintoxicação. E a desintoxicação, ela se faz em 2 partes. Existe a desintoxicação mecânica, que é a desintoxicação que vai promover a limpeza do trato digestivo. E existe a desintoxicação sistêmica, que é aquela desintoxicação que vai promover a limpeza da corrente sanguínea, da linfa e dos tecidos dos órgãos de uma maneira geral. Então, faz aproximadamente 4 semanas, eu escutei um depoimento de alguns cientistas no CNN falando sobre qualidade de vida e estilo de vida. E o que eles declararam me marcou profundamente, porque eu jamais pensaria que pessoas seculares poderiam fazer tal declaração. Dizem eles o seguinte, que pessoas que passaram talvez toda uma vida levando uma vida desregrada com relação ao seu corpo, se elas não têm ainda no seu sistema uma lesão irreversível e elas fazem algumas modificações no seu estilo de vida, eles dizem o seguinte, que o seu corpo reagirá como se essa pessoa nunca tivesse feito nada de errado. E eu me lembro passagem que tem no livro de Isaías que fala que Deus pega os nossos pecados e lança no fundo do mar e jamais se lembra dele, não é verdade? Então, sempre é tempo para recomeçar. Nosso corpo ele foi criado com uma perfeição tremenda e muitas pessoas dizem, não, o corpo humano é frágil. Não, o corpo humano é resistente, ele é mais resistente que qualquer máquina que vocês jamais poderão imaginar. Não é à toa que o salmista diz que de maneira maravilhosa nós fomos o quê? Nós fomos formados. Por exemplo, com todo conhecimento que nós temos hoje em termos de materiais resistentes, a ciência ainda não encontrou um material onde ele possa produzir uma bomba que vá bombear 70 a 80 anos, 24 horas ao dia, sem parar para uma manutenção. Não existe. E o nosso coração pode fazer isso. E ele faz. E pode fazer muito mais do que 80. Nós vemos os Unzas com 105, 110 anos, o seu coração funcionando. Não parou para quê? Para manutenção. Nosso corpo é um corpo muito resistente. Por exemplo, o fígado. O fígado, para mim, é um dos órgãos mais maravilhosos que nós temos no organismo. O coração ele é importante, mas o funcionamento do coração é um funcionamento muito simples. O coração é uma bomba. É um funcionamento assim simples.
O fígado é super complexo. O fígado ele realiza aproximadamente 500 processos químicos diferentes. Se tivesse que se criar um laboratório para poder realizar todos os processos químicos que realizam o nosso fígado, necessitaria de ser uma planta química com aproximadamente 240 quilômetros quadrados. E Deus consegue realizar tudo isso nesse pequeno órgão de 1,5 kg a 2 kg. Para mim, o fígado é tão importante. Eu sempre digo que quando um homem vai fazer uma declaração de amor, ele deveria falar: eu te amo com todas as forças do meu fígado, não do coração. Porque o coração ele tem um funcionamento assim simples, mas o fígado ele é fantástico. Então, nós temos um corpo que está preparado para enfrentar todas as adversidades que existem no ambiente. Deus, quando criou o homem, o criou para viver num ambiente sem pecado, onde não haveria doenças. Mas Ele já colocou lá no sistema imunológico do ser humano um mecanismo de defesa contra enfermidades. Por que Ele colocou? Porque Ele já sabia o quê? Ele já sabia da queda do homem. Ele já planejou, já preparou. E se nós tivermos um sistema imunológico funcionando, as enfermidades não terão vantagem sobre o nosso corpo. Para que vocês tenham uma ideia, a cada momento estamos desenvolvendo tumores. Eu provavelmente já devo ter na minha vida vários tumores. E por que não se desenvolveram num tumor cancerígeno? Porque as células do meu sistema imunológico estão constantemente vigiando e fazendo o quê? Devorando, destruindo. Para que um tumor em situações normais chegue ao tamanho de uma cabeça de alfinete, se necessita aproximadamente de 15 a 20 anos. E hoje, com o sistema imunológico debilitado, nós vemos pessoas desenvolvendo tumores com uma rapidez impressionante. Então, o sistema imunológico funcionando bem, nós estamos guardados contra não somente problemas infecciosos, mas também contra problemas de formação de tumores. E a desintoxicação, a finalidade dessa desintoxicação, de nós limparmos o nosso intestino, é, digamos assim, fortalecer o sistema imunológico, ativá-lo, regulá-lo, porque ele se encontra o quê? Cansado. Lembra quando eu mencionei da leucocitose digestiva? Pessoas que comem alimento puramente cozido, como o organismo está constantemente desencadeando aquela reação alérgica e que no final aquilo pode ser o quê? Pode ser passos que vai levar para o esgotamento do sistema imunológico e o aparecimento de enfermidades. Então o alvo é o sistema imunológico, esse sistema que preserva nossas vidas, que não poderíamos viver sem ele funcionando completamente, pouco mais do que alguns dias. Então, qual é a melhor maneira de nós desintoxicarmos o nosso corpo? A maneira mais efetiva e mais prática para fazer a desintoxicação, que eu digo desintoxicação sistêmica, é bíblico. Qual é? Jejum. Inclusive pessoas que estão com problemas sérios de enfermidade, que têm problemas de tumores, de quistos, de fibromas, melhor tratamento é o jejum. Agora, como funciona? E por que o jejum funciona? Bom, quando nós deixamos de fornecer energia para o nosso organismo em forma de alimentos, o nosso organismo ele coloca em andamento o seu sistema de apoio. Então, nas primeiras 12 horas, nós temos no nosso fígado glucose que está armazenado em forma de glicogênio. Então, quando termina aquela energia depois de uma refeição, passado 6, 7 a 12 horas, o corpo começa a utilizar essa reserva chamada glicogênio. Então, o fígado pega aquele glicogênio e vai transformar em glicose,
liberar na corrente sanguínea para a manutenção do nosso organismo. Só que tem um período muito curto de reserva. E quando acaba a glicose, que é produzida pelo glicogênio, o organismo começa então a obter energia através da proteína. Só que ele não pode continuar desdobrando proteínas, por quê? Porque seria a destruição do organismo. Então, durante um período de apenas 18 a 36 horas, começamos a desdobrar proteínas, mas logo o corpo muda para uma fonte de energia que não seja o quê? Nefasta para o nosso corpo. Então, ele começa com as gorduras, principalmente aqueles que são metabolizadores, usam eficientemente a energia. O que acontece? Tem uma reserva muito grande de gordura. Então, o corpo começa a utilizar as células adiposas para produzir a glicose que necessita. Agora, quanto tempo dura? Quanto tempo uma pessoa normalmente pode parar sem comer? Mais ou menos uns 30 dias. 30 dias uma pessoa pode ficar sem comer e ficar ainda saudável. A Bíblia diz que Jesus jejuou quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Ele era divino humano, né? Nós, 30 dias, existe caso registrado de pessoas que passaram mais de 30 dias sem comer. E não só foi encontrado vivo, como desapareceram muitas enfermidades que essas pessoas tinham. Então, chega um momento em que já não existe mais o quê? Tecido adiposo. Agora, o que o corpo lança a mão? Bom, agora o corpo entra em desespero. O sistema imunológico também entra em desespero, que ele tem que produzir energia. Então, existem células no nosso corpo que saem procurando o quê? Tudo que existe no organismo que é desnecessário para destruí-lo e transformar em energia. Começa um processo de reciclagem dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, tumores, quistos, fibromas, processos inflamatórios, fecalomas, tudo isso agora passa a ser alvo para a destruição e para ser transformado em energia. Então, é através desse sistema que as pessoas melhoram de várias enfermidades. Tem pessoas que têm câncer, e às vezes um jejum prolongado pode fazer com que as células de defesa destrua e transforma aquilo em energia para o corpo. Uma pessoa que começa a fazer um jejum, às vezes no primeiro dia é muito difícil, no segundo dia às vezes é mais difícil ainda, e tem pessoas que pensam que está morrendo, não está morrendo, está com vontade de comer, mas não está morrendo. Está com medo de morrer, porque é isso que está inculcado na nossa cabeça. Por exemplo, por que tem pessoas que conseguem passar 30 dias sem comer e não morrem, e tem pessoas que às vezes se perdem numa floresta e com 7, 8 dias encontram-se mortas por inanição? O que matou essa pessoa? O medo de morrer. O medo mata, o pânico. Então, essa é a diferença entre um jejum que você faz voluntário e aquele jejum que é circunstancial para pessoas que não estão preparadas. Então, no segundo dia é difícil. O estômago, o intestino começa a fazer aqueles movimentos, retorcer. Não, eles não estão pedindo alimento, eles estão espreguiçando pelo descanso que eles não tinham já de várias décadas. O barulho que nós sentimos não é o organismo pedindo alimento, é uma comemoração pelas férias que nunca foram dadas para eles. Finalmente, depois de tantos anos de maltrato, umas férias, quem não gosta de umas férias? Não é verdade? E toda aquela energia que o cérebro tem que gastar, que são energia vital, em todo o processo digestivo, essa energia está sendo o quê? Economizada, está sendo colocada em função de se fazer uma limpeza no nosso organismo, e o nosso corpo ele tem habilidade, ele tem eficiência para fazer uma limpeza
e deixaria muitos de vocês aqui com inveja.